E eu posso dizer assim, gente, que é na simplicidade da minha casa aqui, no corredor que eu fiz uma copa, né? Na simplicidade que eu vivo hoje, onde eu tive uma casa tão grande no Recife, né? Que o amanhecer, por debaixo daqueles panos assim, ó, que você tá vendo, tá nascendo um novo dia. É cedinho, são 5h04 da manhã, né? Já com a temperatura gostosa. E eu tô aqui com vocês, batendo um papinho, ao vivo, no aconchego da minha casa. A gente tem que ter valorização pra gente mesmo, de o que você tá vivendo no momento. E não quer dizer nada, absolutamente nada, com o que a gente mantém na nossa vida, o que a gente acredita ser o valoroso, né? Bom dia, 5h04 da manhã, né? E a gente valorizar a simplicidade no amanhecer, é uma simplicidade forte, não é todo mundo que acorda tão cedo, né? E aí quando a gente tem esse privilégio, consegue absorver um amanhecer de uma maneira sutil, como eu mostrei agora para você, com simplicidade, a gente começa a perceber onde é que se coloca para mais um dia. A gente tem várias formas de amanhecer, nem todo dia a gente amanhece com aquela perfeição do astral, sempre zen, em conectividade, né? Tem momentos que você diz assim, hoje eu não tô afim de me arrepiar, tô arrepiada, né? Hoje eu dormi de trança. Uma menina de trança, inocente, garota. Mas é isso, amanheci muito cedo e aquela rodada de cama que você gira pra lá, gira pra cá e não entende por que que não tá dormindo, né, caramba? Você diz assim, mas eu queria tanto dormir direto hoje. E aí não acontece. Eu tava aqui estudando, revendo as professoras antigas que eu tive de dança, como a Lulu Sabonge, nos vídeos dela, assim, revendo algumas coisas, né? Passando pela linha do tempo e você vai dando a revisada, passa aquele tempo olhando fala dela e admirando e saudade dela. E as pessoas que passam a vida da gente contribuíram, né, com tanto, elas nem sabem o quanto elas estão contribuindo com a gente até hoje, né? Então eu me lembro da Lulu dando aula e eu quero fazer essa menção no amanhecer, para dizer a cada renovo desse dia, a gente nunca esqueça do que você viu no passado. Eu revi fotos do Recife também, ela falando sobre a Shangri-La, eu me lembrei também do local que a gente vai deixando para trás e vai mudando as coisas e tudo muda de figura como mudou tudo, né, para todo mundo. E é bom a gente fazer uns feedback de vez em quando assim. Então, na hora que eu percebi essas madrugadas assim, vindo assim, meio que querendo me acordar, para quando dissesse assim, olha, vamos fazer mais coisa hoje. Quero você acordar de 3 da manhã, quero você acordar de 2, de sei lá que hora que eu me acordei, vou ser sincera com vocês, eu nem olhei pro relógio. Rodei, depois de muito tempo eu peguei o celular. E eu vou lhe dizer uma coisa, na simplicidade, no meu jeito aqui de ser mesmo, nessa cara de pau que eu tenho de falar, de entrar online, sem avisar pra ninguém, mas relembrando uma vida intensa que eu vivi. E assim, é importante a gente realmente fazer esse feedback e não chorar mais um dia, acordar mais um dia reclamando. Não, a gente para e vê o que está acontecendo, respira, sabe? Vê o que é a tensão do momento, qual é o movimento que você de repente se acordou assim. Por quê, né? O porquê vão ficando até você vai entender. Tá bom, não vou perguntar mais por que a resposta não chega mesmo, então vamos fazer pra quê, né? Pra que isso? É pra que a mosca gosta de ver a cara da gente, por sinal, né? Já começou, elas acordou também. Elas acordam mais cedo que eu. Voltando ao assunto, é o seguinte. Eu tô querendo voltar aos trabalhos, independente da pandemia estar acontecendo ou não. Porque eu não posso esperar ela acabar a hora que ela quiser, o governo querer decidir o que quiser. Eu estou à disposição para concordar com vocês, para quem tem interesse em dar a visibilidade para vocês mesmos se desafiarem em meio a uma pandemia, poderem ter aulas, poderem fazer trabalhos com cafunéterapia. Eu tenho 2 movimentos que eu posso chegar até a casa da pessoa. Eu ando preocupada, eu percebo, da questão da minha finança, porque todo mundo tem que pagar suas contas, é fato, e nem todo mundo pode bancar hoje uma aula ao preço que a gente cobrava. Então tudo pode ser ajustável. É uma combinação honesta, real, que a gente precisa ter. E eu não quero ver ninguém desanimado para dizer assim, ah, Silvia, eu queria muito, mas eu não tenho como pagar para você. Ah, Silvinha, então vamos fazer algumas combinações. Vamos tentar ver se a gente consegue engrupar 2 pessoas, sabe? Até 3 pessoas, assim, de repente se não ia fazer aula sozinho, o que seria o normal, né? Pra gente na casa de alguém fazer esse trabalho.
Eu também estou sem espaço, assim, existe um espaço aqui na Torre, em João Pessoa, mas você que está em outra cidade, aqui próximo, de repente Recife, de repente, né, pode combinar assim uma data, a gente fazer um encontro, passar uns 2 dias nesse local e fazer um trabalho intensivo. Eu estou muito disposta, sabe, gente, a não morrer nessa pandemia, a não deixar morrer o que eu trabalhei tantos anos na minha vida como artista, a não deixar morrer a falta do espaço que a gente não tem mais agora de se apresentar na rua, né? Porque se você for fazer, é capaz de ser abordado, pedido para alguém, ó, tem que parar isso aí que você vai aglomerar pessoas em volta de você. E o artista do chapéu também não tá na rua. Então a gente tá passando uma situação em que eu realmente vou na casa dos estranhos, sim. Eu nunca quis isso. Só que a gente modifica pela necessidade também. E principalmente a coisa mais engraçada que está acontecendo comigo e que eu percebi nessa madrugada, nesse movimento do acordar, que eu estou acordando novas reações da minha vida. E é aquela coisa assim, Silvia, você é tão caprichosa nas coisas que você quer fazer com o outro. É tão exigente muitas vezes, né? Que talvez em um grupo de pessoas existe muitas pessoas apontando. Tanto quem está fazendo a aula como a gente que está ministrando a aula, a gente passa por um crivo de julgo muito grande. E aí você tem que ter parâmetros ou você precisa satisfazer aquela pessoa de uma tal forma para o alto ego dela, muitas vezes, que você precisa dizer até que tá bom que não tá. Eu nunca consegui fazer isso, talvez por isso eu nunca tive as turmas, como a gente observa por aí, em espaços com gente, apresentações várias, não estou falando que é uma geral, mas acontece sim do alto ego, e o alto ego, né, não admitir ser corrigido da maneira que você vem para uma linha de trabalho. Existe uma metodologia, cada um tem a sua forma de dar a vivência, e a gente realmente quer ver o crescimento da pessoa, até porque quando você cresce, cresce euzinha junto. Nós crescemos junto com quem continua, nós crescemos junto com aquelas pessoas que quando encontram no meio da rua, vê aqueles olhos brilhantes, faz, ai Silvia, fulaninha, beltraninha, que a gente se encontra, que são as alunas antigas, né? Eu tô morrendo de saudade desses encontros, tanto da aula vivenciada hoje, como daquelas antigas que eu já tive, e que a gente vive assim, ó, no Face, reencontrando uma vez na vida. Olha, eu tive aula com você há 20 anos atrás. Você sabe o que é isso, minha gente? De repente, quando uma pessoa diz assim, eu tive aula com você há uns 15, 20 anos, eu não vou lembrar muitas vezes essas pessoas, vocês vão lembrar. Eu não vou me lembrar sempre. Até porque eu tenho uma memória seletiva, uma história que foi detectada aí, em uma conversa assim com uma pessoa que era psicóloga, ela comentou sobre a existência disso. Eu fiquei uma aliviada. Eu digo, então tá bom, então sou dodóizinha da memória seletiva. E realmente acaba sendo interessante, porque você vive muito momento. Por isso que hoje meus trabalhos se chamam também vivências, porque é tudo vivenciado. E quanto mais intenso isso memoriza, melhor para mim. Então quando a dança eu vou dançar com mais intensidade, sim. Eu vou dançar inteira, sim. Eu não quero dar espaço para outras coisas que não seja eu ela inteira, do jeito que eu puder fazer naquele momento, como eu fiz a dança para vocês e tá por aí pela internet, né? Pelo YouTube, pelo Face, Instagram também. Essa é a primeira dança que eu fiz. Em 5 minutos eu comecei a me vestir e comecei a dançar. Então não é que eu seja foda, sabe? Gente, às vezes é um impulso mesmo, da necessidade de sobreviver. Nós estamos numa vida tão difícil, né, para todo mundo, que o que te alcança um desejo de prazer é como se fosse uma profundidade no ar, que você precisa puxar mais, porque não sabe se você vai ter o segundo, terceiro fôlego. Isso é intenso, isso é intensidade. Quando a gente faz amor com a pessoa que a gente ama, a gente tem essa intensidade. Não é romântico, não é questão de romantismo, tá? É uma questão da nossa parte necessária. Então, para mim, a dança é uma necessária. Quando eu me levantei em 5 minutos eu me arrumei, eu via quanto eu estava necessitada da dança para poder justamente não levar só a questão da divulgação do trabalho, mas o que era a dança para mim naquele momento. Ela sempre teve comigo momentos mais difíceis da minha vida, eu vontade de chorar, não vou chorar. E aí eu começo o dia e a gente olha assim, você está desequilibrada, você está doida, você está preocupada, você está aí com essas coisas na cabeça. Gente, eu preciso sobreviver. E a minha sobrevivência não é a visão só do dinheiro, de pagar as contas no final do mês, ser honesta com quem eu estou utilizando da casa como alugada, porque eu não tenho mais casa própria, né? Então eu vivo a necessidade de pagar os aluguéis, vivo a necessidade de me alimentar todos os dias. Então, de um dia ou outro que eu possa chegar no barzinho e de repente vir um bolinho de bacalhau como fiz ontem, é uma coisa de 2 meses eu fazer isso.
E quando eu não tinha essa necessidade, né? Hoje eu sinto que é um prazer fazer isso. É uma intensidade do momento, aproveitar o tempo de poder sentar e comer um bolinho de bacalhau. Que é assim que a vida vai. Parece luxo para mim hoje. Parece estar falando assim, eu gastei. A sensação que eu tenho é que um valor que você gastava que estava em promoção, 13 conto. E eu tô falando do bolo de bacalhau como se fosse uma coisa de 100 reais, tá? Mas assim, vocês sentirem que a gente vai se limitando tanto que começa a ser valoroso o bolinho de bacalhau. Começa a ser valoroso esse amanhecer que eu tô tendo aqui, do dia nascendo ali, eu observando. Começa a ser valoroso quando alguém se comunica e fala um bom dia para você, conversa e dá um hello e compartilha teu material, porque acha legal que você está conversando e pode ser útil para alguém. A gente vive nessa rede social, o artista hoje, buscando o nosso chapéu virtual, como eu pensei que ia ser fácil fazer isso e não tem sido fácil, porque as pessoas não têm doado. E as pessoas não entendem muito bem o que eu faço, mas também não perguntam para poder esclarecer o que eu faço, de como eu posso chegar até a pessoa para trabalhar. E eu já tentei fazer várias coisas assim. Essas leis, essas coisas, normas e programações de projetos, eu não sei fazer, não sei na minha praia, gente, eu não conheço o caminho. E eu gostaria muito que alguém pudesse me ajudar nisso, nesse sentido, de caminhar para isso. Mas as pessoas assim dão alerta, chega aqui, olha, se precisar, mas fica aquela coisa tão no social que no fundo não chega perto. Então fica difícil para gente que não tem esse conhecimento querer arrumar a nossa vida. E a minha vida tem coisas para serem arrumadas. Eu vivo hoje distância da minha filha, ela mora em Recife, eu estou aqui em João Pessoa. Não nasci para viver de trabalhos que exijam do meu corpo, além do que eu posso dar como aula, como eu posso fazer como terapia, que é o que eu trabalho, né? Então eu sou uma mulher que eu estou tentando, gente, manter as duas pernas bem firmadas. E eu estou tentando de verdade. Então, mas assim, eu percebo que todo mundo está em dificuldade financeira. Eu acho que é honesto a gente chegar e dizer, Silvia, olha, hoje eu não posso te pagar uma aula de 100, mas eu posso te pagar 50. Hoje eu não posso pagar 50, mas eu posso pagar 30. Então vamos fazer o seguinte, vem aqui, para não ter que deslocar, para não gastar mais. Vamos nos combinando, porque é necessário esse acordo hoje. Nós estamos precisando não morrer de fome, não morrer de sede, não morrer de falta de amor para encontrar as pessoas e se acharem, né? Na melhor hora possível, que for possível, quando a vacina, quando isso, quando aquilo outro. E o mundo está passando e as suas datas estão passando e a gente está passando os dias. Aí, de repente, a madrugada me acorda e diz, você perdeu o dia ontem, vou lhe acordar mais cedo para você reaproveitar e não se sentir culpada que não está vivendo. Então, é isso aqui que eu estou fazendo, é uma resposta para a vida, que eu estou de pé e que eu quero me manter de pé. E que a gente possa ter esse reconhecimento, essa valorização para a gente, mas para poder passar a colaborar com as pessoas que estão muito mais perto da gente também, os nossos amigos que você admira, que você convive, que você assiste, que vocês possam colaborar de alguma forma, conversar aí, tem um WhatsApp por aí, tem a conversa. Não adianta vir um indiano vir falar comigo, sabe? Ah, eu gosto de dança, sou indiano. Não estou fazendo questão nenhuma de uma amizade maluca dessa, gente. Vamos falar sério. Na boa. Não viajo. Se você não vem conversar comigo mandando postzinhos, não adianta. Eu não vou prestar atenção, vou começar a não ver a tua mensagem. É chegar realmente para dizer, vamos conversar. Silvia, eu quero fazer isso contigo. Eu tenho uma ideia assim. O que é que tu acha de fazer assim? As pessoas têm prática, gente. O povo não é prático. Eu vou até a casa da pessoa. Eu estou sozinha. Eu estou em casa. Eu estou com toda a prevenção. Quando eu sair a região aqui ao redor, praticamente vou até uma praia uma vez na vida. E mesmo assim, sempre distante das pessoas. Eu não estou em grupo, eu não ando só. Eu só ando só, graças a Deus. Eu gosto de ser assim, essa mulher solitude, essa mulher que vai para os lugares sem esperar que o telefone vai tocar para me levar. Eu vou sozinha para um restaurante. Ontem eu fui para um lugar, foi engraçado esse negócio do bolinho de bacalhau. Tinha uma mesa assim, cheia de gente que eles eram uns velhinhos, sabe? Aqueles velhinhos da happy hour. E eu entrei mulher sozinha ali, né? Sentei e fiquei, ainda não virei de costas não, fiquei de frente para ele, sentei na minha mesa numa boa. E continuei na minha, boa noite para todos e consegui sentar e fiquei na minha quietinha ali, numa boa. A gente tem que ser cara de pau mesmo. E eu sei lá, e é engraçado como eles às vezes se incomodam, mas eu tô ali no meu canto, cara, não tô fazendo nada com ninguém. Mas a questão é que o posicionamento de uma mulher, né, tipo, sozinha, e não tá dando pra ninguém, não tô ali pra esse programa pra ninguém. Nem programa da noite, nem do dia, nem de companhia, nem de nada, entendeu? Então a gente precisa aprender a se respeitar. E eu tenho feito isso.
Eu tenho vivido a experiência do dia, ter coragem para sair sozinha. Não é algo que você faz isso do dia para noite, eu vou fazer isso. Tem dia que eu tenho medo também, tem dia que eu tenho receio. Tem dia que eu faço assim, dá uma respiração curtinha, parece que não tem nem força para sair de casa. E aí eu digo, Silvia, o tempo não para você ficar melhor, entendeu? O tempo não vai parar pra gente ficar bem. Que a gente tá humor, se a gente vai ficar com a roupa adequada, se eu vou estar com o sapato ideal, o tempo não vai parar para isso. Todos os dias o tempo continua conversando. A gente tá aqui, já são 5h19. Ele é prova que ele não para. E a gente precisa valorizar o tempo. Então, se tá interessante, muito obrigada e bom dia para você que está me acompanhando até aqui. Para quem for ver depois, bom dia para vocês. Reflitam e compreendam a intensidade e aonde está a prioridade e o que desafio você está se colocando, mesmo em meio à pandemia. Vamos conversar. Da minha parte, o serviço eu tenho para prestar. O Cafuné Terapia é um trabalho de relaxamento na cabeça, como eu posso fazer nos pés. A ideia é que você se sinta acolhido, que você tenha uma escuta e que você pode fazer, de repente, até um escalda-pés. A gente leva o material, coloca a aguinha no pezinho, vai conversando um pouquinho. E a gente vai tendo aquele tempinho que é prazeroso, que é acalentador, ver gente, de repente estar perto de pessoas com assuntos diferentes da casa, assuntos diferentes daquele boy. Então você está conversando de verdade com alguém diferente, com assuntos diferentes. Pelo menos alguém vai estar escutando mais do que falando, que isso é importante, porque eu escuto, aqui eu falo. Lá eu procuro escutar. E eu gosto de compartilhar. E quando a pessoa se sente à vontade, a gente pode fazer o aconselhar, que é justamente quando de repente a gente sente algo para falar para a pessoa. Sinto na intuição, sinto no meu coração de falar isso para fulana. E depois, talvez até depois, no áudio de agradecimento pela visitação, a gente leva essa mensagem junto. Às vezes a gente só faz escutar mesmo, ficar quietinho, não incomodar ninguém, porque às vezes a pessoa não quer o aconselhar, só quer o escuta. E isso tem acontecido e espero que aconteça mais vezes. Então, quando a gente quer escuta, e se eu paro para fazer esse trabalho, eu preciso me alimentar e pagar minhas contas. As pessoas têm que entender que existe sim uma troca de dinheiro nisso, precisa ter. Os ciganos me pegaram pesado essa semana. No meio de uma live fiquei toda constrangida, porque eram pessoas até que eu gostaria até de fazer a carta, mas eles disseram não. Não mesmo, assim, tipo, você vai fazer o que a gente está precisando nesse momento, que você entenda, que você tem que saber. Descobrir um santo, na hora que você tiver como cobri-lo de novo, coisa mais linda. Eu acabei de falar de tu, Lulu, e tava vendo tu, e compartilhei de tu. Não é, minha filha? Amanheci sozinho na cama, um vazio, meu coração. Não, mentira, não é isso não. Lulu, falei de você agorinha. Juro por Deus, se você vai começar a live, você vai ver que eu falei de você aí, a Lulu. E a Lulu é uma figura assim que eu amo de paixão, é minha mestra na dança também, desde sempre, vai sempre ser. Vou morrer agradecendo a ela. Uma amiga também, uma mulher incrível, uma energia fantástica, porque, putz, sabe? Aquela pessoa assim, pense uma figura que a gente respeita, ama e quer sempre saber que tá bem, aonde tiver, porque ela é do mundo, ela não vai ficar aqui, né? Vai ficar no mundo. E essa é a Lulu, que vocês estão falando aí, pelo menos estão acordados, tá vendo? Todo esperto, acabelado, descabelado, sendo honesta, sendo real, né? E aí a gente faz esses trabalhos, assim, voltando a falar sobre o geral dessa necessidade de a gente entender o momento do dia, a intensidade que você se joga na vida, né? Respirar é muito importante. Eu tenho muito, seríssimo. Meu filho, sincronicidade, você ainda duvida disso na vida? Eu não duvido nada. Acredito em tudo que Deus me deu, né? E aí essa coisa de ter a necessidade da troca e da retribuição, a gente às vezes quer fazer muito. Mas é o que eu digo, tem horas que a gente não pode mais fazer, porque você começa a descobrir o seu santo e cobrindo do outro o tempo inteiro. Então é isso que eu estou falando sobre isso, da necessidade de segurar um pouquinho a onda, segurar o freio de mão, se valorizar mesmo, sabe? E respeitar, e amo, né? É assim, respeitar o tempo pelo senhor tempo, né? O tornozelo está se colocando aqui na posição de voltar a dançar, não tá tão bem, não tá sentindo dor, continua dançando com dor ou sem dor. A dor, ela faz parte do processo. Como a gente falou, né? Como você falou, a questão também da idade, tudo isso, que a gente passa momentos que você realmente sente, ó. Também tô esperando ficar crescido aqui 4 dedos para fazer a pintura. Eu não sei se eu vou aguentar o brancão todo. Enfim, mas é voltando aos estudos, parar de papo de comadre. Aí chegar a história aqui para raciocinar, né? Que eu comecei de manhã muito cedo. E isso eu tô, ó, um tempão já.
E aí eu tava assistindo justamente as lives suas, revendo, compartilhar e tudo. Gente, é muito bom e gratificante você tá sempre no gás, né? Não adianta você pensar assim, olha, o problema é a situação. A gente tá numa situação realmente complicada, sim, ninguém tá sendo alienado. Não quero ser alienada. Agora eu acho que quando você compreende que você tem uma função na sua vida, que você não vai poder morgar isso, nem diante de decreto nenhum, porque nós estamos aqui em decretos, né? De que tem horário de 5 horas da tarde, os bares já estão praticamente fechados aqui em João Pessoa, tudo deserto na rua. Aí eu penso assim, gente, então vamos aproveitar a ferramenta realmente da internet, que é o que eu estou fazendo. Só que as pessoas também não se mexem. E eu começo a dar tempo e tá ali evidenciando e falando. E a garganta começou a ter problema. Sabe quando você fala tanto que incomoda a garganta? Aí bota própolis, fala assim, assim, mas é para isso eu tenho que ter dinheiro para comprar. Verdade é essa. Não adianta viajar na maionese que as coisas são legais e bacanas, né? Né? Lógico, é bom demais. Aí eu chegar assim, de repente eu precisar disso, de repente você não tem acesso, ou você perceber que na sua vida as coisas estão todas desorganizadas e você vai vendo as pessoas, ai que lindo, que maravilhoso, mas de repente você tá numa corda bamba, que eu até brinquei com um amigo meu filho, a gente tá numa corda bamba que é assim, ela tá com ela, a corda, ela tem choque. Ou você morre por choque ou você morre se sacudindo da corda bamba. Existem duas opções, você escolhe só a forma como você vai morrer da corda bamba. É o Brasil hoje. É exatamente isso, sem tirar nem pôr, né? E aí a gente vai ter que aprender. Então pronto, se você for equilibrista, aprendeu a lidar, você vai conseguir dar um jeito lá, uma manobra e fazer um ninja tão doido que quando você imaginar, você vai aprender a usar de algum tipo de artifício, pegar um pau no meio do galho que estiver passando assim e fazer uma manobra. Daqui a pouco você é um grande circense, porque as necessidades fazem isso acontecer. Então eu não reclamo da necessidade mais, eu só exponho ela e peço até onde eu posso, mas eu não vou reclamar mais, porque eu digo, se isso está uma contínua, eu tenho que aprender ainda com isso. Eu não passei dessa pasta, dessa etapa, né? Aquela coisa, não passar as etapas da vida, então eu vou recuar um pouquinho, colocar a pasta quietinha ali no arquivo e vou ver o que é que eu posso fazer no momento. Depois que tiver as coisas em ordem, mas depois quando chegar em ordem, quando chegar a ordem das coisas, né? Que tá todo mundo dependendo da assinatura de tudo, né? De tudo, porque é de um projeto que você pensa em fazer, mesmo que eu não tenha essa praia, mas eu vou precisar trabalhar nessa praia, porque senão ela vai morrer de fome. Porque eu não sei fazer outras coisas, gente. Eu passei esse tempo todo realmente relacionado à dança, parte terapêutica, entrei pro reiki, entre outras coisas. E assim eu vou entrando, vou me metendo em tudo que eu puder. Se você não foca, digo, gente, eu não sei para ser foca, porque se eu fosse foca eu tava fora do Brasil, eu tava em outros países. Não é o caso. Não é questão de focar, é a necessidade de saber, ter jogo de cintura, como eu falei, de você ter que fazer manobras, às vezes, que não é o enfoque do teu trabalho, mas é necessário. Quantas vezes a gente viu isso, né, Lulu? Você não sabe. Tá falando da Shangri-La e tudo. Então, assim, de repente a gente investe tanto, insiste e vai. É aqui, é isso. E não era. E não é aí, não foi. E estaria sendo pior se tivesse sido aqui no momento, né? Que a gente tá vivendo, as empresas tudo fechando, ia ser muito pior. Então, assim, há o momento da espera, do segura a onda, ficar aí um pouquinho quietinha, se acalme. Então, eu tive o meu momento gesso aí do pé para ficar quieta. Eu realmente fiquei quieta, de verdade. Aprendi com paciência, então estou calmando, sabe? Sem precisar de remédio, porque não adianta, filho. Não existe um remédio para você aprender a ter calma. Sabe, a pessoa sempre acelerada, a 1000 por hora, correndo para lá e para cá. Tava aqui, ó, barraca de camping ali, a fim já de fazer umas doideiras assim, faço e até posso fazer sim. Mas a questão é que a minha alma precisa se acalmar, o meu espírito tem que estar mais em paz. Andar desse jeito na pressa, eu não aproveito nem o que está vivendo a coisa. A gente não aproveita, não tem a essência da calma para você sentir o prazer do gosto, do sabor, do tempero daquele lugar diferente que você vai. As pessoas, ou a forma como a gente olha é tão interessante, gente. Você se sente um OVNI, porque eu estou me sentindo um OVNI. Eu estou conseguindo ver coisas com essa história de canalização, então. É tanta coisa interessante. Então, quando aconteceu essa semana dos ciganos falarem isso, de você precisa, a gente sabe que você está precisando, a gente quer te ajudar, e você continua se boicotando, e você continua a cantar em ordem da situação, porque você acha que é por aí. Não é por aí, então fecha. Segura a onda. Ah, mas eu queria poder fazer a cartinha da fulaninha que tava ali pedindo tadinha no baralho na hora dela lá. E ela não botou o Pix pra mim, eu tava precisando do Pix.
E o Pix não chegava, tinha 2 pessoas. Eu vou fazer uma live inteira para 2 pessoas. Ele fez com faça. Porque você precisa aprender que você, até para se medicar na sua garganta, me mostraram mesmo isso. Você precisa. Como é que você vai se curar se você não tem? Calma lá. Respeita o seu tempo, é tempo de vida. A Lulu, quando faz aquelas lives, ela tem que ter o retorno dela, precisa fazer os cursos, as pessoas têm que estar sem ter nada. Quem puder ir vai, tem que pagar. Sim, vai ter que fazer parte, sim, de um grupo mais fechado, fazer a coisa específica. Ela precisa ser a profissional no sentido do circuito de vivências dos trabalhos dela, ser valorizado, o tempo de vida e tudo mais, né? Poxa, a gente tem que saber respeitar. E ainda que ela possa, no meio do caminhado, olhar assim, vem cá, para você, vou te dar um presente hoje, como eu ganhei, mas eu não pude receber completo. Já aconteceu isso, de uma pessoa liberar para você e o contratante não aceitar, porque, sei lá por quê, porque a turma estava cheia. Não era falta, e eu já tinha me deslocado de uma cidade para outra cidade, para fazer o curso com a Lulu, já aconteceu isso comigo com ela. Mas eu nem fiquei com raiva de ninguém e compreender a situação de todo mundo, porque eu não perco tempo com raiva, eu não fico de picuinha e de disse-me-disse. Mas é assim, as pessoas que estavam em foco, que era a própria Lulu, tinha me liberado do babado. E eu estava lá com um bebezinho novinho, saindo com a minha mãe de Recife, indo para outra cidade, não vou dizer qual foi. Mas assim, aconteceu de fato isso. E eu fiquei sem ter o curso que eu estava tão afim de fazer. E eu só podia comprar o ingresso, eu não podia fazer o curso, que na época foi o que dava. Os investimentos de sair de uma cidade para outra, calcula, gente, que loucura que foi, mas foi assim. E é uma verdade. E aí a gente fala, ela fala de generosidade, e quando ela falou de generosidade do curso, eu me lembrei de várias coisas assim, eu me lembrei se eu fui gentil, se eu fui gentil, eu fiquei me perguntando se eu falei como professora, não, sério, foi muito forte para mim a experiência. Foi agora de madrugada que é bom, porque de madrugada é ótimo para tudo isso, que é aquele lugar que você está sozinho, aí eu vim falar sobre isso também. De quando você entende que é hora de momentos de resolver, de reciclar, de oferecer, de ofertar, e que o universo está vendo isso não tem problema. Só que existe um limite até onde você pode oferecer. E as pessoas também respeitarem. Eu não tenho como, Silvia, mas eu tenho tanta vontade de fazer, como é que eu posso fazer? Junta uma amiga a mais, outra, chama outra, faz assim, olha, me faz o seguinte, me compromete que você vai fazer umas 10 compartilhadas, que você vai fazer com uma pessoa que comenta, que compartilha, que isso é muito importante pra gente. E só isso, às vezes você pensa que não, mas se a gente tem um apoio, uma base, né? Sempre quando você está num tempo, no patamar de trabalho, você tem assistência, você tem uma pessoa que toma conta da parte gerencial de um curso, você tem alguém que está lá prestando atenção nas vagas, você é outra história. A gente não está vivendo muito isso agora, o professor, no meu caso, eu sempre fui muito me viro só. Eu nunca tive ninguém para me ajudar em nada, nenhuma post, tá entendendo? Então a gente às vezes sente a necessidade de compreensão e às vezes falta de percepção mesmo, do prático. Prático, às vezes a coisa é tão simples para uma pessoa que ela fala, mas isso é só isso que você quer, para o outro não é. Tem uma certa dificuldade, inclusive de vivência, gente. Pelos tempos que a gente está vivendo, inclusive emocionalmente, às vezes você não enxerga o óbvio. A coisa está na tua cara, você fala coisas tão simples, mas é tão comum, é tão óbvio. Para você, para o outro não é. Então, essa hora do respeitar a frequência de cada um, do olhar de cada um, da aluna ao professor, da pessoa que vai receber a cafunéterapia, isso tudo diz respeito a respeito mesmo, com o tempo do outro. Às vezes você tá vendo o outro tá lá, gente, você tá numa bagaça tão grande, eu vou te ajudar como? Mas você tá vendo. Então, pelo menos você fica ali só um pouquinho com ela. Eu acho que isso é justo, é humano. É empático, como o pessoal fala, tanta empatia, né? Então é isso, a gente sabe, fica um pouquinho que a Lulu pôde ficar aqui, que eu sei que ela tem que fazer da vida, né? Que ela me ama, mas ela tem um monte de coisa para fazer, e eu gosto, olha aí, ela participou, achei feliz, fico feliz com isso, né? Só um pouco que você faz, você já alegra aquele momento, aquele dia, você já valoriza. É assim que a gente fala de generosidade, de humildade, de ter calma e dizer, olha, vai dar tudo certo. Não desconfie do teu potencial, não desconfie de você mesmo, por mais que o mundo diga que não, por mais que essa pandemia diga pra você que você tá, olha, fechado pra tudo, você vai dizer, não, aqui dentro eu tô intensa. A gente é um bando de vulcão, sabe? A mulherada aqui tá querendo botar pra fora um monte de coisa. Continue com seu vulcão. Faça-se feliz. Uma hora a erupção vem e você vai ser aquela lava escaldante passando, esbanjando forças.
no melhor sentido da palavra, não da tragédia que o vulcão faria, né, para os seres humanos, mas a natureza ela é imponente. E é assim a gente precisa ser, a nossa alma precisa ter a força de um vulcão. De, sabe, você tem um conteúdo mais forte que você imagina, quem olha de fora não entende, mas quem olha de frente vai te enxergar e vai te respeitar. Então eu acho que você precisa ser um pouco vulcão na vida, e eu também quero ser esse vulcão, tá bom? Bom dia para vocês e muito obrigado, um beijo Lulu, para quem assistiu até aqui, muito obrigada. A quem vai assistir depois, recebam com carinho. Essa live é uma live de conversa, de bate-papo, de esclarecimento, de posicionamento, para que as pessoas não me achem aquela pessoa que só, você só pensa no dinheiro. Não, gente, não é isso. É um fundamento muito além do dinheiro que acontece comigo. Quando os ciganos dizem que é preciso valorização e trocas, é importante sim, porque isso adoece quando a gente não faz, e eu não posso morrer para o outro nascer em cima de mim, para ser adubo para o outro, que é o que a gente está fazendo. Então, tem hora que a gente deixa de ser adubo e está na hora de semear a terra, mexer na terra, para que ela possa germinar. Só fazer a coisa ficar fertilizando e não mexer, não vai dar certo. Então, é a mesma coisa que a terra, tem que ser adubada, ok, eu fui adubada. Tem muita coisa que aconteceu, eu me senti o próprio adubo. Mas eu parei e vi assim, eu não sou adubo, eu sou a semente que vem. Eu vou continuar brotando, eu vou continuar crescendo. E essa é a ideia, tá bom? Então, não se permita que as pessoas entrem e coloquem a semente que quiser em você. Se a sua terra e você sabe que você é semente, você é terra, escolha qual é a sua posição. Não dá para ser os dois, eles mesmo compartilhando, a semente é semente, a terra é a terra. O adubo é adubo. Tá bom? Faz parte da vida tudo. A gente cresce com tudo isso. Bom dia.